Irmãos queridos, no livro da dor, da despedida, da alegria do reencontro, ao longo de um capítulo, eu falo sobre um filme que falou muito ao meu coração. Comecei a assisti-lo despretensiosamente, um dia à noite, e de repente ele chamou a atenção, e ele falou profundamente comigo. O nome do filme é A Incrível História de Adeline Bowman. Quando ela tinha 29 anos, ela sofreu um acidente de automóvel, mas sofreu em meio a uma conjunção de fatores. E segundo o romance, de acordo, no momento em que todos esses fatores conjuntamente influíram ali naquele momento em que Adeline estava entre a vida e a morte, a partir desse momento, o seu processo de envelhecimento foi interrompido. E ela continuou, ao longo de muito tempo, com a estatura, a jovialidade, a saúde, o vigor, a disposição de uma jovem de 29 anos. Num primeiro momento, isso pareceu a ela algo muito bom e desejável. Ela via que as suas amigas faziam um esforço enorme em manter a aparência jovial, faziam um esforço enorme em meio a dietas, atividades físicas, gastavam fortunas com tratamentos para parecerem jovens, enquanto para ela isso era algo absolutamente natural. Num primeiro momento, isso pareceu muito bom, mas de repente, aquilo que a princípio parecia ser algo extraordinariamente bom, viver jovem para sempre nesse mundo, aos poucos foi se mostrando a ela como algo assustador. Seu marido morreu em um acidente de trabalho. Ela presenciou sua filhinha nascer, envelhecer e ser colocada em um asilo para idosos. Ela sofreu quando seu cãozinho morreu. Adeline presenciou o terremoto de São Francisco, o genocídio de Stalin, o crescimento do nazismo na Europa, a ascensão de Hitler, a Primeira e a Segunda Grande Guerra. Então, a partir de um momento, para Adeline, tudo o que ela queria era envelhecer e partir daqui. E esse filme mexeu comigo, porque nós temos o desejo da eternidade plantado, arraigado no nosso coração, em nossos corações. Ninguém em sã consciência deseja morrer. Ninguém que esteja emocionalmente sadio, saudável, mentalmente saudável, aspira pela morte. Mas o filme me chamou a atenção para uma questão existencial de extrema importância para nós. Valeria mesmo a pena vivermos para sempre? Ou melhor, em que circunstâncias viver para sempre seria algo realmente bom, agradável, desejável? Porque é verdade, e nem precisa falar tanto a esse respeito, desde que o mundo decaiu, ele se tornou um lugar muito ruim para nós vivermos, pelo menos para vivermos aqui para sempre. Será que de fato gostaríamos de viver para sempre nesse mundo que Paulo chama de este mundo tenebroso? Em outra versão, Paulo chama de este mundo de trevas. Seria bom vivermos para sempre num lugar onde vamos viver permanentemente em guerra contra as forças espirituais do mal. Nós seríamos mesmo felizes se fôssemos mantidos para sempre num planeta que nós precisaríamos dividir com Satanás e seus demônios. Será que nós iríamos nos contentar em vivermos indefinidamente num mundo como esse, decaído, de dor, lágrimas e aflições? E o que falar das doenças, das epidemias, das catástrofes naturais? Seríamos felizes se vivêssemos para sempre num mundo onde alguns
ganham tanto e tantos ganham tão pouco, e a não ser que Jesus Cristo volte logo mais, nas próximas horas, muita gente ao redor do mundo, agora, daqui a instantes, vai descobrir que está com câncer, com esclerose lateral amiotrófica, com coronavírus ou coisa pior. Novos ataques terroristas acontecerão em algum lugar do mundo, crianças serão exploradas, sequestradas, violentadas, muitos vão morrer de overdose nas próximas horas, adultos e crianças serão desfigurados, esmagados e mortos nas guerras, famílias serão desfeitas, igrejas serão queimadas, cristãos serão decapitados e todas as demais consequências do pecado continuarão deixando marcas terríveis na humanidade. Irmãos, ansiamos pela vida eterna, mas não nesse mundo decaído. É por isso que nós precisamos celebrar a ressurreição com toda a força da nossa alma, das nossas almas. Porque quando a Escritura fala de ressurreição, ela não está falando apenas de prolongar a existência, de aumentar o tempo sobre esta terra, de estender nossos dias nesse mundo. Mas quando a Bíblia fala de ressurreição, ela fala de uma transformação radical, de uma transformação completa, profunda, retumbante. Quando ela fala de ressurreição, ela fala de vida plena, ela fala de vida eterna. Quando ela fala de ressurreição, ela associa a ideia a uma mudança da nossa essência, da essência da nossa natureza. Quando ela fala de ressurreição, a Bíblia traz no seu contexto a criação de um novo cosmos, a criação de novos céus, a criação de uma nova terra, onde haverá abundância de justiça e de paz. E assim eu quero ler o texto de hoje. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. Veja o que o apóstolo Paulo diz. Eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pode dizer amém? Amém. Eu vou explicar esse texto. Paulo começa dizendo, eis que eu lhes digo um mistério. A que mistério Paulo se refere aqui? Ele fala do mistério do Evangelho. Ainda que no instante em que Adão pecou, Deus começa a falar da redenção da humanidade, a partir do momento que Adão peca, Deus já revela que a humanidade será redimida. Mas a revelação não foi completa, não foi plena, não foi total. Deus foi dando a revelação aos poucos. Deus revelou a respeito da redenção da humanidade aos profetas. Ele falou da redenção quando o profeta Isaías fala, por exemplo, do servo sofredor. Os profetas falaram a respeito do plano. O Antigo Testamento, ele sinaliza de uma maneira complexa e intensa o plano, mas o plano da redenção de Deus não foi completamente revelado. O plano só foi completamente, definitivamente entendido a partir do dia da ressurreição do Senhor. Durante todo o tempo, observe isso, durante todo o tempo, Satanás se empenha para levar Jesus para a cruz. O que Satanás está pensando? Ele é o Filho de Deus. Não sei exatamente como as coisas vão acontecer, mas no entendimento de Satanás, se ele conseguisse matar o Filho de Deus, a ameaça cessaria.
acabariam os seus problemas. Por isso Satanás se apossa de Judas, o leva a trair e conduz a história nesses detalhes, ou ele é conduzido à história através desses detalhes. Ora, se Satanás tivesse entendido e conhecido o plano da redenção antes, ele faria o contrário. Ele iria envidar todos os seus esforços para impedir que Jesus fosse para a cruz. Percebe? Então, houve um mistério. O plano de redenção de Deus, ele só foi efetivamente conhecido a partir da ressurreição de Jesus. Como disse Agostinho de Hipona, Jesus poderia ter descido da cruz, mas ele preferiu levantar-se do túmulo. Agora sim, depois da ressurreição, nós começamos a entender tudo que os profetas falaram a seu respeito. Agora tudo se encaixou, tudo passou a fazer sentido. Mas Paulo vai além e ele esclarece esse mistério do Evangelho, esse mistério sobre o plano de redenção de Deus, alcança a vocês que foram redimidos por Jesus. Então ele diz: vou revelar um mistério. Nem todos dormiremos, isto é, nem todos vamos passar pela experiência da morte. Um grupo de cristãos privilegiados, da última de todas as gerações da humanidade, dessa humanidade decaída, esse grupo de cristãos privilegiados será arrebatado por ocasião da volta de Jesus. Dessa forma, nem todos passarão pela morte. Um grupo de pessoas será arrebatado por ocasião da volta de Jesus. De qualquer jeito, vejam, dessa forma, nem todos passarão pela morte, mas o que Paulo diz mas todos seremos transformados. Quando Jesus voltar, todos seremos transformados. E como isso acontecerá? Versículo 52 fala: num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis, e nós, os que estivermos vivos, quando isso acontecer, quando Jesus voltar, nós seremos imediatamente transformados. Os mortos ressuscitarão com seus corpos incorruptíveis. Olha, observe o seguinte: a Bíblia fala de algumas ressurreições antes da ressurreição de Jesus, como por exemplo, o próprio Lázaro, amigo de Cristo, ele foi ressuscitado por Jesus. Mas e que de Lázaro? Onde ele está? Ele foi ressuscitado, viveu mais alguns anos e morreu. Quando a Bíblia fala desta ressurreição, da ressurreição que ocorrerá após a última trombeta, o que a Bíblia ensina é que nessa ressurreição os mortos vão ressuscitar de forma incorruptível. Isso significa seus corpos físicos não sofrerão mais corrupção, seus corpos físicos jamais adoecerão, jamais sentirão dor, jamais passarão por dificuldades, jamais enfrentarão algum tipo de falta de saúde, de problemas relacionados ao organismo, ao corpo. Não, esse corpo da ressurreição, depois da última trombeta, serão corpos físicos, porém incorruptíveis, diferente de todos os que nós conhecemos, de acordo com a história bíblica e outros fatos que nós sabemos que ocorreram, de pessoas que ressuscitaram ao longo da história da igreja. Esse corpo será semelhante, por que não dizer idêntico, ao corpo que Jesus adquiriu depois da sua própria ressurreição. Um corpo capaz de se transladar, um corpo, perdoe se eu vou repetir, um corpo que não pode mais adoecer, que não sofre, não sente mais dores, porque o lugar para onde nós vamos não terá mais absolutamente nada disso.
E Paulo continua dizendo: aqueles que estiverem vivos serão transformados. Aqueles que vão ser arrebatados por ocasião da volta de Jesus, eles serão transformados de tal maneira que nesse momento em que estiverem sendo arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares, eles terão a sua natureza decaída e inclinada para o pecado, imediatamente substituída por uma nova natureza santa, absolutamente íntegra, sem mais nenhum traço, nenhum resquício de pecado. Essa é a natureza que nós vamos receber, essa é a natureza que nós teremos depois da ressurreição, quando a última trombeta soar e os mortos em Cristo ressuscitarem e aqueles que estiverem vivos nesse momento forem arrebatados. E aí lemos nos versículos 54 e 55. Então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Quando essas coisas acontecerem, a morte deixará de existir. Irmãos, vou repetir. Quando essas coisas acontecerem, a morte não mais existirá. A morte deixará de existir. Ela não vai existir para sempre. A morte está com seus dias contados. E aqui se encaixa o texto de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 21, versículo 1. Nele o apóstolo João narra o seguinte: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais Ele, Deus, viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Irmãos, eu comecei hoje essa meditação falando a respeito da história de Edeline, que a partir de um certo momento, ela se deu conta: esse lugar não é um bom lugar para vivermos para sempre. Esse mundo decaído, frio, vazio e sem Deus, não é o lugar adequado, aonde gostaríamos e teríamos prazer de viver para todo sempre. Aqui não é o lugar para nós ansiarmos de uma maneira ilimitada por uma existência maior, ampliada, por aumentarmos o número dos nossos dias aqui nesse lugar. Não! Mas nesse lugar que acabamos de ler em Apocalipse, nesse lugar, nessa nova ordem que Deus revelou ao apóstolo João, nesse lugar, dessa forma, sim, aqui sim, vale a pena viver eternamente. Dessa forma e nesse lugar, agora sim, vale a pena estendermos os nossos dias por toda a eternidade. E gente, é para lá que nós estamos indo, é lá que é o nosso lugar. Por isso, nós precisamos continuamente celebrarmos a ressurreição para nos lembrarmos disso, para nós não perdermos o foco, para nós não olharmos para baixo, para nós não aspirarmos por coisas
tão simples, momentâneas, transitórias, quando a realidade que Deus coloca diante de nós é tão mais sublime, é tão maior, tão mais magnífica. Charles Spurgeon orava continuamente pedindo: ora, Deus, grava a eternidade nos meus olhos. Ó Deus, grava a eternidade nos meus olhos. Diante disso, irmãos, eu quero fazer duas considerações. Primeira consideração é que a ressurreição de Jesus é a garantia de que nós também ressuscitaremos. A ressurreição de Jesus é a garantia de que nós também vamos ressuscitar. A ressurreição de Jesus mostra que a nossa fé, ela não se baseia apenas em declarações. A nossa fé não é uma fé meramente filosófica. A nossa fé não se baseia apenas em algumas afirmações, argumentações, papo cabeça, raciocínios. A nossa fé, ela está fundamentada em fatos contundentes, em eventos incontestáveis, em acontecimentos poderosos, como foi a ressurreição de Jesus. E o apóstolo Paulo, ainda em 1 Coríntios 15, versículo 3, ele diz: Cristo morreu pelos nossos pecados. Morreu, é importante dizer que Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele não adormeceu, ele não teve um desmaio temporário, ele não teve alguma questão física, de saúde, neurológica, que fez com que ele adormecesse durante 3 dias. Não! Jesus morreu pelos nossos pecados. Ele foi sepultado porque não havia dúvidas a respeito disso. Inclusive tendo sido conferido pelo guarda quando ele recebeu a ordem de fincar a lança ao lado de Jesus. Morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia. E aí o apóstolo Paulo continua dizendo: vejam, a carta aos Coríntios foi escrita lá no 1º século, pertinho de todos esses fatos. Então, quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta, tudo isso ainda estava em efervescência ali em Jerusalém. E o que o apóstolo Paulo tomou conhecimento e registrou de maneira que isso chegasse ao nosso conhecimento hoje? Ele disse que depois que ressuscitou, Jesus, versículo 5, 1 Coríntios 15, 5, Jesus apareceu a Pedro, depois aos 12, depois disso apareceu a mais de 500 irmãos, de uma única vez, a maioria dos quais, no momento que ele escreve a carta, ainda estavam vivos. Depois, versículo 7, apareceu a Tiago, e então a todos os demais apóstolos, e depois destes, Paulo diz, apareceu também a mim. Meus irmãos, um homem foi morto na cruz. 3 dias depois, sem a intervenção de terceiros, que faz a morte e a ressurreição de Jesus serem muito peculiares, porque os que ressuscitaram antes de Jesus o fizeram através da intercessão de alguém, ou de um profeta no Antigo Testamento, ou do próprio Senhor Jesus no Novo. Mas Jesus ressuscitou por si próprio, ele não precisou que alguém interviesse ali para que ele voltasse a viver. E esse fato foi testemunhado por um número incontável de pessoas. Isso foi algo tão forte que fez com que aqueles 12 homens considerassem, ponderassem, avaliassem a sua vida e constatassem que, por esse motivo, por esse objetivo, por essa causa, valia a pena sim entregar a sua vida e morrer por ela. Apenas por isso, porque houve um fato dessa magnitude, houve um fato dessa grandeza. Aqueles homens
consideraram que valeria sim a pena entregar a sua vida, porque agora eles estavam convencidos de que tudo que o Senhor falou era verdade, todas as suas promessas iriam se cumprir. Então a ressurreição de Jesus e a garantia de que a nossa esperança não é vã. A ressurreição de Jesus nos dá certeza de que Jesus tem toda a autoridade nos céus e na terra. A ressurreição de Jesus nos dá a convicção de que o Senhor está mesmo entre nós com poder e glória, e não é uma mera sensação emocional, não é apenas algo místico, distante, que não tenha como agir entre nós. Não, o Senhor, através do Espírito Santo, que é uma pessoa, Ele está vivo entre nós. Quer saber onde Jesus está nesse momento? Apocalipse diz, Ele está sentado no trono, reinando soberano à direita do Pai. Portanto, irmãos, a nossa fé não é apenas uma fé na fé, não é apenas uma fé por fé. A nossa fé é consistente, é muito bem fundamentada, e a ressurreição de Jesus dá aos cristãos uma esperança viva de que um dia também ressuscitarão. Pode dizer amém? Amém. Segunda consideração, não tenham dúvida, irmãos, tudo o que está escrito será cumprido. Tudo o que está escrito será cumprido. Observem alguns eventos do passado. Dilúvio. Nos dias de Noé, as pessoas não acreditavam que o dilúvio viria, até que começou a chover. Sodoma e Gomorra, as pessoas não acreditavam no juízo de Deus, até que o fogo caiu. Assim como foi nos dias de Noé, de Sodoma e de Gomorra, assim será na volta de Jesus. Apesar de seguidamente avisados, muitos, certamente, a maioria das pessoas, será pega de surpresa, vão se surpreender. As pessoas duvidarão da volta de Jesus, até que a trombeta comece a soar, e elas o vejam com seus próprios olhos, vindo de forma absolutamente gloriosa, com os seus anjos, vindo buscar a sua igreja. Mas para nós que cremos, nós temos essa convicção. Tudo que está escrito será cumprido. A ressurreição de Jesus, ela confirma a veracidade das Escrituras. Ela é a prova de que o Evangelho é verdadeiro. Foram mais de 300 profecias que se cumpriram em detalhes em Jesus. Impossível que algo assim tenha acontecido pelo mero acaso, aleatoriamente. Irmãos, do mesmo jeito que a Escritura afirmou que em determinado momento o Messias nasceria de uma virgem na cidade de Belém, da linhagem de Judá, que ele morreria pelos nossos pecados e ressuscitaria dentre os mortos. Da mesma forma, a mesma Escritura afirma que um dia as trombetas celestiais vão soar, e quando esse dia chegar, aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar incorruptíveis, e aqueles que estiverem vivos no Senhor serão arrebatados para um encontro com o Senhor nos ares. E quando isso acontecer, os mortos em Cristo, aqueles que forem arrebatados, eles terão os seus corpos transformados definitivamente. Não tenham dúvidas, irmãos, nós seremos transformados e habitaremos em novos céus
e numa nova terra. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, e que aplicações a gente pode fazer diante disso? Irmãos, primeira aplicação é como a gente pode reter uma verdade como essa. Como nós poderíamos deixar de divulgar algo assim? Certa vez eu li um pensamento muito interessante, mas imagina se você descobrisse a descoberta para a cura do câncer, e você se omitisse, vendo as pessoas morrendo de câncer. Você descobriu a cura, você sabe o que poderia ser feito para amenizar a dor, aliviar o sofrimento e restaurar a saúde daquela pessoa, mas você não faz, você se omite. Irmãos, nós estamos falando de algo que é muito maior, é muito mais magnífico, é muito mais virtuoso, é muito mais importante do que a própria cura do câncer, porque as pessoas que em Cristo são acometidas pela doença e morrem, elas vão viver para sempre na presença de Deus. Mas as pessoas que saudavelmente morrem sem Cristo, elas vão viver eternamente separadas do Senhor. E ali sim, será um sofrimento indescritível. Por isso a primeira aplicação é: divulgue esse fato a todos que você encontrar, divulgue esse fato. Nossa esperança, ela não é motivada pela força do pensamento positivo. Nossa esperança não precisa de frases de efeito motivacionais. A nossa esperança não depende das circunstâncias em que estamos vivendo. Nossa esperança, vocês perceberam, nossa esperança é viva. Nossa esperança é sólida, nossa esperança é eficaz, nossa esperança é contundente, e isso porque ela está fundamentada, alicerçada, firmemente atrelada à ressurreição de Jesus. O mundo hoje vive amedrontado, o mundo hoje vive inseguro em relação ao seu futuro, sem esperança. Essas pessoas precisam saber que Jesus ressuscitou e que aqueles que o amam um dia também vão ressuscitar. Todos precisam saber que há esperança, que em Jesus o melhor das nossas vidas ainda está por vir. Segunda aplicação: pelo poder da ressurreição, creia que Jesus pode fazer tudo novo em sua vida. Isso é uma verdade que tantas vezes a gente esquece. Pelo poder da ressurreição, creia que Jesus pode fazer tudo novo em sua vida. Gente, o que existe nessa vida, nesse mundo, que é mais irreversível do que a morte? O que é mais irreversível do que a morte? E se Jesus tem poder para revertê-la e fazer com que a pessoa volte novamente à vida, Ele tem poder para refazer todas as coisas. Ele tem poder para fazer um marido não só voltar a amar a mulher como amou no passado, mas amá-la com muito mais intensidade, muito mais admiração, e vice-versa. Ele tem poder para fazer com que a família seja completamente restaurada, volte a viver em paz, a ter alegria, satisfação, a querer e desejar estar junto novamente. Jesus pode pegar uma vida destruída pelas drogas, por problemas emocionais, qualquer tipo de situação, e restaurá-la completamente. Ele pode lhe dar uma nova vida. Aquele que esteve morto e voltou à vida por si próprio, Ele tem poder para fazer e refazer todas as coisas. Eu quero concluir, irmãos, com um texto que está no apêndice do meu livro.
Mas eu quero fazer para vocês hoje esse convite. O convite para o enterro da morte. Pode parecer um convite inusitado, insólito, mas será um convite único, porque esse evento, a morte da morte, ele não se repetirá. Ele vai acontecer de uma vez por todas, uma única vez, e nunca mais ela voltará a viver. Convido vocês para o enterro da morte. Não posso fornecer a data nem o horário por enquanto, mas é certo que não vai demorar muito. A morte está morrendo aos poucos, não há como ela escapar. Nesse dia do enterro da morte, por favor, não coloquem luto, nem roupas sérias. Venham o mais informal possível. Todos quantos conhecem música, tragam seus instrumentos. Cornetas serão muito bem-vindas. Façam alarde, muito barulho. Pulem, dancem, levantem as mãos para o alto, mexam-se à vontade. Em qualquer outro enterro, isso seria inaceitável. Mas no enterro da morte, tudo é possível. Esse é dia de festa e não de dor. Não tenham a menor dúvida, a morte vai morrer. Além de ser um fato absolutamente lógico, da perspectiva cristã, pois está escrito, o último inimigo a ser destruído é a morte. 1 Coríntios 15, 26. Desde que subiu aos céus e assentou-se à direita de Deus, Jesus Cristo está colocando debaixo dos seus pés todos os poderes do mal. Em sua agenda, a morte da morte está em último lugar. Não convido vocês para uma revanche contra a morte. Esse convite é para a mais solene de todas as comemorações já realizadas. Hoje, proclamamos pela fé: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Amanhã, no cortejo da morte, não será mais por fé, mas será por olhos. A festa é indispensável. Lembrem-se de quantas vezes vocês foram aos cemitérios deste mundo para sepultar debaixo de muita dor e muitas lágrimas o cônjuge de muitos anos, ou o filhinho ainda tão jovem. Naquele tempo era a vez da morte, mas por ocasião da morte, será a nossa vez. Se vocês ainda têm alguma dúvida, leiam o que está registrado na penúltima página da Bíblia. Eu avisei que eu não quero ficar eternamente num lugar onde eu tenha que ficar lutando contra as forças espirituais do mal e contra Satanás. Sai, bicho feio. Se vocês ainda têm alguma dúvida, leiam o que está registrado na penúltima página da Bíblia. Não haverá mais morte, nem lamento, nem choro, nem dor, porque a antiga ordem já passou. Amém, irmãos? Aleluia, Senhor. Ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Glórias ao teu santo nome, Senhor. Só o Senhor é digno de louvor. Aleluia. Irmãos, esse mundo decaído, ele está com seus dias contados. Nossos problemas, nossas crises, nossas dificuldades, nossas dores
já tem dia e hora definidos para terminarem. Deus preparou novos céus e uma nova terra, em que o mal não entrará, e seus filhos habitarão em abundância de paz. Eu quero afirmar a vocês com toda a convicção da minha alma: a morte vai morrer, a morte vai morrer, ela vai deixar de existir. Esse dia vai chegar e está próximo. Acredito que mais rápido do que imaginamos, estaremos sepultando a morte definitivamente, e acontecerá o que Paulo afirma em 1 Coríntios 15, 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Amém, irmãos? Vocês podem ficar de pé, vamos fazer uma oração. Deus querido, essa é a nossa esperança, Senhor. Um dia o Senhor nos achou, vivíamos vazios, aflitos, sem esperança, mas o Senhor nos mostrou um futuro inimaginável, um futuro inigualável, um futuro magnífico, e dia a dia o Senhor tem confirmado a veracidade dessa realidade em nossos corações. É para lá que queremos ir, Senhor. Não queremos ficar apegados a esse mundo, às coisas transitórias desse mundo, mas nós queremos envidar todos os nossos esforços, nós queremos dedicar todos os nossos recursos para que o reino do Senhor seja implantado nessa terra enquanto estivermos aqui, e queremos estar com os nossos olhos fixos, Senhor, fixos, grudados na eternidade contigo. Não queremos perder a visão, Senhor, mas queremos manter os nossos olhos, nosso coração, nossa alma voltados para Ti continuamente. Obrigado, Senhor, pela Tua ressurreição. O Senhor poderia ter escolhido talvez um outro caminho, mas o Senhor propiciou que isso acontecesse dessa forma, para que a nossa fé pudesse ser revigorada, avivada, fortalecida todas as vezes que viéssemos a nos lembrar de um fato tão glorioso e tão retumbante. Bendito seja o nome do Senhor. Senhor, grava isso em nossos corações, Senhor. Grava isso em nossos corações, que o Senhor venceu a morte. E um dia, todos aqueles que amam o Senhor também viverão eternamente em corpos incorruptíveis. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia, irmãos.